Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro Pod da Voz ADAPT. É com muita alegria que nós inauguramos esse momento. Esse podcast ele surgiu com a ideia de trazer reflexões, compartilhar histórias e experiências de vida cotidiana. Eu sou Rafaela Páscoa, fundadora e diretora da Clínica ADAPT. E hoje nós vamos receber alguém muito especial para a minha história de vida e para a história da ADAPT. Então, é com muita alegria que em nosso primeiro Pod da Voz, nós estamos recebendo uma profissional muito querida, muito especial, uma pessoa que teve uma grande contribuição, não só na minha vida pessoal, mas também na vida da ADAPT. É um ser humano muito iluminado e é uma grande honra te receber aqui hoje, viu, Cris? Rafa, eu quero dizer que honra é a minha de estar participando desse primeiro podcast. É uma alegria grande, de verdade. É uma grande alegria. E aí, Cris, eu queria que você falasse um pouquinho, né, para quem está nos ouvindo, um pouquinho da tua formação, da tua trajetória profissional, tá certo? Para que a gente possa saber de fato quem é a Ana Cristina. Certo. Tá bom. Eu comecei a minha vida profissional no curso de comunicação visual, em Pernambuco, na Federal. E quando eu me mudei para Fortaleza, eu quis mudar também de área. E eu gostava muito de ir em abrigo de idosos, visitar, levar algumas coisas e tal, mas eu não queria fazer só essa coisa de estar dando coisas para eles, eu queria, contribuir de alguma outra forma para estar ajudando na qualidade de vida deles. E aí eu fui procurar no site da Unifor um curso que me preparasse melhor para isso. Encontrei a terapia ocupacional, né. Encontrei a terapia ocupacional e eu disse: "É aí que eu quero, trabalhar". Tinha a opção de trabalhar com criança, a opção de trabalhar na reabilitação física, mas eu me identifiquei na reabilitação cognitiva. Entendo. E hoje você fez formação em reabilitação cognitiva. Fiz formação em reabilitação cognitiva e eu trabalho com, pacientes com Alzheimer, com Parkinson, com traumatismo craniano, né, que ficaram com sequelas. Com pessoas também que não têm, nenhum déficit cognitivo, mas que querem preservar, a cognição como uma forma de se preparar melhor para o envelhecimento, Entendo. né. E Cris, ao longo desses anos, você está com quantos anos mesmo de formada? E essa experiência com reabilitação cognitiva já vem com quanto tempo? A experiência foi logo que eu saí da faculdade, eu já comecei nessa área, atuando, com a reabilitação cognitiva. Quanto tempo mais ou menos? Eu saí em 2014, né. 11 anos, praticamente É. atuando. Existe algum caso, assim, que marcou significativamente a tua carreira? Tem um caso sim. Eu acho que foi a primeira uma das primeiras pacientes que eu peguei assim que me formei. Ela tinha sofrido um traumatismo craniano por conta de um acidente, né, uma bala, Uhum. e esse cuidado com ela, eu enfrentei esse desafio de assumir, os atendimentos com ela nessa área. E foi um desafio grande, sabe, que me marcou muito. Eu vejo que hoje ela está assim, passou por um processo muito, muito bacana, mas ela não tinha como avançar. Era até aí que ela podia chegar por conta do comprometimento grande, perda de massa encefálica que ela teve, né. Mas foi o que mais me marcou. Entendo. Você acredita ter transformado a vida dessa paciente? Acredito que eu contribuí para essa transformação, sabe. Acredito. Uma preocupação que a gente tem tido em trazer ao nosso podcast, né, ao Pod da Voz, porque sempre acredito que pessoas que, assim como eu, se sentem no dever, né, de impactar, de transformar vidas. E é por isso que esse nosso pod ele está acontecendo. Ele vem para desmistificar um pouco essa questão de diagnósticos, né. Mas o objetivo maior desse nosso encontro é falar de oportunidades na transformação do outro.
E isso eu acredito que nos move, né, Cris. E eu posso falar com particularidade disso aqui, porque eu conheço a profissional que você é, eu conheço o ser humano que você é, e só me orgulha, né. Mais uma vez, só me orgulha essa parceria que se construiu lá atrás, né, a gente teve a oportunidade de trabalhar juntas enquanto terapeutas ocupacionais, tivemos grandes casos de sucesso, podemos dizer assim, né, e chegamos hoje até aqui. E aí agora que a gente conheceu um pouquinho dessa tua história, Cris, a gente vai falar um pouquinho mais agora sobre a Adaptro, tá certo? Podemos falar um pouco sobre a Adaptro? Podemos sim. Em que momento você ouviu falar da Adaptro pela Rafaela? Olha, a Adaptro, pela Rafaela, ela no começo não tinha nome de Adaptro, tinha nome de um sonho, né. E o sonho de uma pessoa que era muito guerreira, que é muito guerreira, um sonho de uma pessoa que não desistia nos primeiros obstáculos, mas que cada obstáculo era um aprendizado a mais, cada cada dificuldade era uma força a mais para ela, não é. E tudo isso, foi o que construiu a Adaptro. Rafaela se confunde com a Adaptro. E hoje a gente entra aqui e só vê essa história de sucesso, de luta, de conquista, de vitória. Essa história de amor pelo outro, não somente focando na doença, mas vendo o paciente como um todo, né. E o cuidado, o carinho, não só com o paciente, mas também com a família. Tudo isso, faz a Adaptro ser o que ela é hoje. E qual foi, assim, o teu primeiro sentimento ao ouvir falar desse sonho? Primeiro sentimento veio junto com o chamado: "Cris, vamos estar juntas nisso?". E eu aceitei na hora: "Vamos sim". E foi aquele começo, né. E eu eu vejo que hoje, o que a Adaptro é hoje, 10 anos, né, 10 anos dessa história tão bonita, tão cheia de amor, tão cheia de conhecimento científico, né. E é isso, a história da Adaptro E olhando para a Rafaela, você acredita que ela encontrou grandes desafios pelo caminho? demais, demais. O começo foi muito difícil, foram de muitas lutas, como eu falei, de muitos obstáculos, mas também foi de muita fé, confiança que ia dar certo. Nos momentos difíceis, a Rafaela sempre lembrava de um louvor, que Deus está cuidando de ti, né. Então ela sempre alguns momentos que nós nos reuníamos, lembra? Muito. E a gente ficava pedindo a Deus por aquele projeto, por esse espaço que estava sendo criado, e você sempre colocava uma música, um louvor, que falava exatamente isso, que Deus está cuidando de tudo, que vai, com as dificuldades, com as coisas, mas Ele não vai abandonar, Deus vai dar a vitória. Era mais ou menos isso mesmo É. que a gente fazia, né. A gente teve essa preocupação desde o princípio, né, de apresentar primeiramente a Deus, né, esse É. projeto, e não tenho dúvida de que o que nos faz estar de pé, né, É. ao longo desses anos, tenho certeza que é isso. Uhum. E como é que você me definiria, Cris, assim, ao longo desses anos, como que você definiria a Rafaela? Olha, Rafaela, para mim, ela foi a minha primeira inspiração no curso terapia ocupacional, porque eu estava terminando o curso quando a gente foi fazer a lá no NAMI, ter um tempo, passei eu acho que uns 3 ou 4 meses, não lembro bem. Mas, foi quando eu te conheci, quando eu vi em você aquela profissional que não via somente o doente com a doença, você via todo o contexto do paciente, você via tudo com amor, com carinho, com cuidado. E aquilo, me mostrou como é ser um terapeuta ocupacional, sabe? Como é ser um terapeuta ocupacional. E foi quando eu senti paixão pela TO. Que bom Quando eu senti ter paixão sido pela referenciada aqui como uma fonte de foi, inspiração, né, sem isso me deixa dúvida, muito grata e sem feliz. dúvida.
E, Cris, me diga uma coisa, olhando para a história da DAP, existiu, assim, um momento que te marcou? Eu acho, Rafa, que o momento que mais me marcou na Adaptro foi aqueles momentos quando eu via a luta, via como estava sendo difícil e via como você conseguia superar, sabe. Eu acho que isso foi o que mais me marcou na Adaptro, superando com amor, superando com gratidão, com garra, sabe, e vencendo, né. Os desafios eles não têm sido fáceis ao longo de todos esses anos, mas capacidade da gente superar tem que É, estar sempre à frente de demais, qualquer coisa, é né. verdade. Eh, E você não estava sozinha, né. nunca, nunca. Pois é. E é muito bom, assim, poder escutar isso de você, né, Cris, porque, como eu bem disse, você é uma pessoa que tem uma importância muito grande para minha história de vida, inclusive pessoal, né, e assim, a gente tem uma relação que vai para além disso, a gente não precisa conviver diariamente, a gente não precisa profissionalmente estar trabalhando junto para saber da capacidade profissional uma da outra, Uhum. né, para referenciar uma a outra quando necessário for. É. E isso, assim, é muito, realmente muito bom saber que eu posso contar, né, que a Adapro não estaria largada Não. na minha falta, né. Eu sei que a Adapro sempre vai estar sendo muito bem referenciada, por todos que aqui já passaram. Eu não tenho dúvida disso também. E aí, o que mais te emociona ao ver que esse sonho deu certo? O que mais me emociona é saber que quando a gente entrega um sonho para Deus, Ele realiza, sabe. Ele realiza. Isso aí é o que mais me emociona nisso tudo. É ver o que Deus faz através da gente, quando a gente se dispõe a nas mãos dele, se dispõe a fazer com amor. Isso me emociona realmente. É o E vo seu exemplo de vida, fazer com amor, Obrigada, né. e se você tivesse que referenciar a Clínica Adapro para alguém, você diria o quê para essa pessoa? Eu diria assim: "Olhe, eh, você precisa conhecer a Datron, porque lá você vai ter um acompanhamento interdisciplinar, você vai ter um acompanhamento com uma pessoa que vai entender você, vai dar espaço para você conversar, você, a família, vai entender o seu processo e vai contribuir para a sua melhor qualidade de vida". Eh, Cris, hoje você acredita que esse trabalho que você desenvolve com relação à reabilitação cognitiva, hoje muito mais voltada, né, para o contexto do paciente com Alzheimer, eh, traumatismo crânioencefálico, você acha que a reabilitação cognitiva podia contribuir. Quando eu falo da reabilitação cognitiva contribuir, óbvio que a gente trabalha com a reabilitação cognitiva aqui, mas dentro da abordagem que você hoje trabalha, como que isso impactaria no ambiente hoje da DATO, trabalhando especificamente com pessoas neurodivergentes? Ela impactaria os nossos pacientes? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Porque a reabilitação cognitiva, ela, por exemplo, no paciente com Alzheimer, a gente sabe que é uma doença degenerativa, que ele não vai ter cura, até agora, né, não tem cura, mas que a gente vai prolongar, o declínio cognitivo desse paciente. Não é? E aí isso vai o quê? Contribuir para ele ser mais autônomo no dia a dia dele, nas atividades de vida diária. E isso tudo para o paciente é super importante e para a família também, não é verdade? Então a reabilitação cognitiva, não só para o adulto, mas para todos aqueles que de alguma forma têm um déficit cognitivo, a reabilitação é super importante. Entendeu? E hoje eu estou vendo também, através esse curso que eu estou fazendo, é formação integrativa, em pacientes com Alzheimer, que nem não necessariamente precisa ser só o Alzheimer, mas no meu caso, esse curso, que não foca somente na medicação, sabe, foca em
tudo que pode contribuir para a melhora do paciente. Não é só chegar lá e dar uma memantina ou dar um canabidiol ou dar alguma coisa assim. É assim, é integrativa. Ela olha, ela vai atuar na fitoterapia, sabe, várias outras, todas as interdisciplinares, né, que a gente já sabe que ajuda também, e o foco da reabilitação cognitiva. E o que é que está faltando para você voltar para dar? Ai, querida, mas Está faltando a Clínica Adaptro abrir espaço para idosos. na realidade, eu trabalhei com você na época que você pegava a clínica aceitava pacientes idosos, né. Uhum. Depois o foco da clínica foi para crianças, e aí eu tive que abandonar, não é, mas foi por isso. E essa sua fala é até interessante, Cris, porque, a Adaptro, na verdade, ela esse sonho que você muito bem disse, hoje ele é uma realidade, né, e durante realmente um bom tempo, nós, não mudamos o foco, porque o nosso objetivo maior sempre foi o outro, sempre foi impactar a vida do próximo, independente de qualquer diagnóstico. Mas, de fato, por um momento, a Clínica Adapto precisou fechar-se um pouco, né, para um público específico, em razão de um projeto específico, mas que fique claro que a Clínica Adapto, ela hoje está aberta, tá, a trazer outros públicos aqui para dentro. E seria também para a gente muito bom ter você de volta outra vez, porque, como eu bem disse, profissionalmente, eu sei da sua qualificação, né, assim, eu sei que o seu objetivo de fato é transformar a vida de outras pessoas, né, e muito embora você fala muito da questão do idoso, mas eu sei que quando você estende ao idoso, você está falando também muito desse seu cuidado com Adulto, é. o adulto que necessita Uhum. do cuidado É. cognitivo, né. E assim, existe algum caso hoje, assim, com relação a declínio cognitivo, que você traz à memória e que você acredita que teve um impacto muito significativo? Sim, teve caso sim, porque a gente tem o feedback da família, Sim. né, nas atividades de vida diária, na na conversação com a família, né, na isso tudo é o feedback que a gente tem do trabalho que a gente faz. E se nós tivéssemos que desmistificar a ideia de que o paciente com Alzheimer, ele vai ter uma tendência a perder a memória e que de repente não vale a pena insistir numa reabilitação cognitiva, o que você diria? Não, tem muitas famílias que por falta de conhecimento, têm esse pensamento, mas cabe a gente mostrar a importância de estar fazendo essa reabilitação, né, que na realidade, eu não vou reabilitar para ele ser o que ele era antes, mas é como eu falei, eu vou retardar o progresso dessa doença. Sim. Cris, e se você pudesse definir a DATRO em apenas uma palavra, como você definiria? Só uma? São tantas que é difícil só uma, mas, Ou uma frase, pronto, podemos melhorar. eh, é tanta coisa que vive na minha cabeça, tanta coisa boa, mas, amor, cuidado e conhecimento. Amor, cuidado e conhecimento. E o que esse amor representa para você nessa trajetória de 10 anos? Ai, esse amor, é essa forma de cuidar e olhar para o paciente, como eu já falei, que você olha como um todo, você, transmite esse cuidado, sabe, esse amor, esse jeito de tratar. Esse amor para mim é isso. Entendo. Que mensagem você deixaria para mim, para todos que fazem a DATRO, para os próximos 10 anos de ADAPTRO? A mensagem que eu deixaria, na realidade, é uma frase que nos obstáculos
vocês encontrassem o conhecimento. Nas dificuldades, a força. E nos sucessos que vocês vão ter com os pacientes de vocês encontrassem o agradecimento a Deus. Então, hum. Você acredita que a Adaptro deixa um legado? Com certeza, com certeza. Na época que eu estava com você no NAMI, eu via os depoimentos daquelas pessoas que você atendia ali, né, e como era importante e como marcou a vida de muitos ali, tudo que você fazia. Isso é legado, isso é lembrança, são memórias de um tratamento, cuidado, um tratamento amoroso, um tratamento em cima de conhecimento científico para a melhora da vida deles, Esse seria o legado que você entende da Rafaela, como missão de vida. como missão de vida, né. E você acredita que através do meu legado, da minha missão de vida, enquanto propósito realmente, a Adaptro ela atinge essa expectativa? Sim, com certeza ela atinge essa expectativa sim. Você conseguiu o que você queria. Você tem seguido, né, porque não parou por aqui, vai ser agora mais 10 para a gente comemorar com outro podcast. Que assim seja, né? Cris, e aí para a gente finalizar esse nosso momento, profissionalmente, você acredita que também deixa um legado? Eu como pessoa, como profissional, sim, acredito. Acredito sim, que o que eu faço também com muito amor, sabe. E eu faço muito preocupada em fazer o melhor que eu posso, em dar o melhor de mim, e tratar cada paciente individualmente e deixar neles uma marca também de amor. Amor, cuidado e conhecimento. Muito obrigada, Cris, por você Eu que ter estado aqui hoje agradeço. com a gente, né, o nosso primeiro momento. E a gente acredita sim, que todos nós temos muito a falar e falar algo, inclusive eu tenho muito a falar, ainda acho que falei pouco, e a gente deixa aqui o nosso convite, tá, para esse futuro próximo, quem sabe de repente você retorna a casa, contribuindo não mais agora com o público que atualmente a gente atua apenas, isso não invalida, né, o fato de atendermos hoje especificamente crianças, adolescentes e alguns adultos ainda, né, dentro do espectro, mas não nos limita a estender a nossa capacidade de servir através do nosso fazer. Então, muito obrigada mais uma vez. E eu agradeço também a oportunidade de estar contando um pouquinho sobre o que você e a Adaptro representaram na minha formação profissional, né. Muito bom. E a você que está aí nos assistindo, eu quero te agradecer por ter nos prestigiado no nosso primeiro Pod da Voz. E eu quero também te convidar a continuar nos acompanhando. Vem aí muitas histórias que irão te emocionar, te fazer refletir. Tem muitas vozes que precisam ser ouvidas. Até a próxima!